E aí, gente, a pedido dos meninos, eu vim falar um pouquinho hoje sobre obrigações no direito romano. Antes da gente começar a falar de obrigações na época romana, é interessante a gente conceituar a palavra. Obrigação vem de obligatio, que é uma palavra latina, ou seja, vem do latim. E ela significa, exemplifica um vínculo entre dois sujeitos. Quem são esses sujeitos? O credor e o devedor, não é isso? Em que o primeiro, o credor, ele pode exigir desse último que faça ou que preste algo. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Que é aquela obrigação de dar, a obrigação de fazer ou a obrigação de não fazer. Os meninos me pediram para falar um pouquinho das diferenças entre a obrigação no direito romano e a obrigação nos dias atuais. Na verdade, gente, não tem muitas diferenças. O que aconteceu foi uma evolução do instituto. A gente pode entender que as obrigações do direito romano foram fonte das obrigações hoje em dia. Então, a gente tem muitas coisas que ainda são parecidas, mas um pouco evoluídas, tá? Por isso que a gente não encontra tantas diferenças. Eu optei por falar com vocês em relação aos meios de garantia. O que significam esses meios de garantia, gente? Em uma relação que envolve credor e devedor, o credor ele pode exigir que esse devedor apresente uma garantia de que essa obrigação vá vir a ser cumprida e que caso essa obrigação não seja cumprida, ele poderá utilizar essa garantia, ele permanece com essa garantia como se fosse deixa eu pensar numa palavra com vocês, como se fosse um prêmio de consolação, ele permanece com essa garantia em caso do descumprimento. Essa garantia, gente, ela pode ser real ou pessoal. Qual que é a diferença? Real é quando ela é relativa a um objeto e pessoal quando ela é relativa a uma pessoa, tá? E o devedor ainda pode apresentar um reforço dessa obrigação principal. No direito romano, que é o que a gente está conversando hoje, esse reforço da garantia, essa garantia era dividida em 3 espécies. Estudando hoje em dia os direitos e as obrigações, vocês vão ver que essas espécies elas ainda permanecem, tá? Eu tinha as arras, eu tinha o constituto debito probi e a cláusula penal, ok? As arras e a cláusula penal ainda permanecem, esse constituto também de uma certa forma, só com outra denominação. As arras, gente, ela era um sinal que uma parte dava à outra para assegurar a execução dessa obrigação. Isso ainda acontece demais, não é isso? Aquele pagamento antecipado. Olha, eu dou 50% na entrada e 50% após o cumprimento da obrigação. Essas são as minhas arras. Em caso de descumprimento, eu não tenho essa devolução dos 50%. O constituto, gente, era um pacto por meio do qual o devedor ou um terceiro obrigava-se ao pagamento dessa obrigação inadimplida numa data determinada, tá? E por último, a cláusula penal, ela imputava uma pena pecuniária, ou seja, uma multa, uma penalidade, para aquele que atrasasse o descumprimento de forma injustificada. Então, vocês veem que todas essas garantias são formas de quê? De assegurar o credor que essa obrigação vai ser cumprida. São formas de não deixá-lo na mão. E como garantia pessoal, que eu tinha comentado com vocês, eu tenho a fiança. O que a fiança me fala? Se o devedor não cumprir com a sua obrigação, eu posso executar essa obrigação contra o fiador. Ele vai se tornar obrigado. Então, esses eram os 3 meios de garantia que existiam no direito romano. Eu espero que vocês tenham gostado e que mais pra frente a gente vai aprender esses meios na nossa matéria, tá bom? Até mais!